a gente vai contar um pouquinho de história para vocês, como que a fibra ótica começou no Brasil. Vocês estão vendo hoje a quantidade de fibra, aí todo mundo fala de FTTH, FTTH, mas tem outros primórdios lá atrás, quando começou com a fibra multimóvel, a gente vai contar um pouquinho de história para vocês. Então a primeira coisa que eu vou falar, eu vou fazer a propaganda de primeiro, tá? Por que eu vou fazer essa propaganda? Para vocês começarem a ligar os fatos. Quando eu digo que eu sou uma pessoa privilegiada, por que eu digo que sou uma pessoa privilegiada? Porque eu vivi praticamente todos os momentos da fibra ótica. Para mim existem 3 grandes momentos que a gente vai apresentar aqui, que foi o ECO 1, experimento de comunicações óticas 1, depois foi o PIC, que é o Programa de Produção das Comunicações Óticas da Telebras, e por último foi o primeiro cabo monopólio, que é o cabo da Telebrasil. Então a gente vai apresentar isso aí, então eu vivenciei isso daí. Então é por isso que eu vou fazer essa propaganda, a minha propaganda, tá? Então, a minha propaganda começa em 1980, eu sou engenheiro formado pela Unicamp, em 1980, então são mais de 42 anos de vivência, e vocês vão ver que é todo um segmento do telecom. Eu trabalhei no CTPD, que eu entrei em 86, eu comecei no departamento de transmissão, no projeto Elo 34, a rede de linha ótica 34 megabits, é um PDH, coisa que hoje é difícil você encontrar por aí. Depois eu fui para a rede externa, trabalhar com cabos óticos e acessórios. Fui para a iniciativa privada, fiquei 2 anos na Condugel. A Condugel é uma empresa que não existe mais, mas vocês vão ver que ela faz parte da história. Eu vou começar a falar sobre a história, vocês vão ver muito esse nome de Condugel aí. Depois de 88 a 94, fiquei na Embrac, uma outra empresa que não existe mais também. Aqui eu tive a oportunidade de trabalhar com cabos apaixonados também, os cabos para-raio. De 94 a 95 até o POM, já começa a conhecer, os nomes já começam a aparecer, né? Vocês que são mais jovens aí. Até o POM, hoje ela faz parte do grupo da Braca, né? Ela foi comprada pela Braca e hoje ela faz parte do grupo Prisma, né? Ali em Sorocaba. De 85 a 99 na NTE, muita gente imagina que a NTE é a maior que Paulo Engenharia, mas não tem nada a ver não, é a montagem de projetos especiais, é um grupo. Inclusive esse grupo acabou bastante, foi bastante reduzido pela Lava Jato. E no caso aqui, a gente pegou um contrato com a Rede Ferroviária Federal para lançar cabos óticos ao longo das ferrovias. Fez um projeto em Belo Horizonte, depois fizeram em Curitiba. Nesse de Curitiba, na Curitiba para o Paraguai, a gente tinha o Ponta Grossa. E aí na tela entrou de carona. Então um carrinho de 8 fibras que era para ser lançado, acabou virando 2 cabos de 36, cabo diretamente enterrado ao longo da ferrovia. Terminando a obra de Curitiba, eu fui para São Paulo, também a gente fez o trecho Paranapiacaba, Jundiaí, e ali na estação Praia para estudantes. Então quem conhece a rota dos trens metropolitanos. E fiz algumas coisas também no aeroporto de Guarulhos antes de sair de lá. De 99 a 2000, eu vi Alquior, alguém lembra aí, tem um pessoalzinho mais antigo aí, LP. Tá? A Portugal foi uma das grandes empreiteiras que teve no Brasil, grandes empreiteiras. Fizeram no Brasil e no caso aqui eles pegaram uma obra na Petrobras, que era lançar fibra ótica ao longo do gasoduto, entre Cubatão e Macaé, no estado do Rio. Tá? Então a gente participou disso aí. Depois no finalzinho começou a peguei a parte da Vespa em São Paulo, no começo da ativação da Vespa, foi as empresas espelho. De 2000 a 2001, a Vespa também, que é a empresa espelho, que era da região 1, que era o espelho da Telemar. Daí até 2005 eu fiquei na GBT, de 2005 que era a GBT, as três startups da GBT. Depois eu fui para a Seicom, essa Vectra aqui eu fiz uma obra na Refab lá no Rio Grande do Sul, na Petrobras. Depois eu fiquei como autônomo, aqui tem a gente se aventurou aí fazer uma obra no Rio de Janeiro, a OMPP. Aqui é uma loteria, o Rio de Janeiro tem muita loteria, né? Aqui tinha uma loteria, que é uma loteria de Jorge Bosco, que seria no bar, tinha uma televisãozinha ali, o pessoal ficava ali 15, 20 minutos, ficava sorteando coisas ali. Então a gente coletou isso aí, no caso, ó, MPP. Depois eu fui para a Oi, depois de 2010 2016, a Oi a gente participou do projeto Banda Larga e por o FTTH também. Então a gente desenvolveu todo o projeto da FTTH, desde a parte de materiais, a parte de projetos,
e fizeram a construção do primeiro lote piloto, o lote piloto, o primeiro piloto com 150 mil assinantes, 150 mil HPs. É um piloto bastante grande, é um piloto do 747, literalmente. E depois de 2016 e 2018, fiquei como autônomo, mas vocês me conhecem provavelmente aqui da FIBRACEM, tem muitos vídeos lá. Aí que eu participei do FIBRACEM, eu trabalhava, fazia muita apresentação, eu fui coordenador técnico de 2022 e aqui eu estou no gerente técnico da Fiber. Então, as datas que eu vou pedir para vocês guardarem, tá? Esse período aqui, ó, 80 a 86, até aqui, isso aqui. Então, é esse período aqui que a gente vai falar, praticamente da 1980 aos anos 90 aí. Então, o que foi a evolução, né? Então, para vocês saberem como que a fibra óptica ela chegou aqui no Brasil. Tudo começou aqui, em 1966. Tá? Onde o Zeferino Vaz, o professor Zeferino Vaz, ele pegou e desenvolveu, fundou praticamente a Unicamp. E esse cara era um cara visionário, vamos ver um pouco da história dele. Por que ele era um visionário? Então, a ideia dele era fazer uma universidade, mas não era fazer uma universidade padrão, ele queria um negócio diferente. A primeira coisa que ele queria era trazer o pessoal de volta. Com o golpe militar de 64, outras coisas, muita gente saiu do Brasil. Começou a sair, então muitas cabeças pensantes começaram a ir para fora. E ele queria trazer esse pessoal de volta. Então, para isso, ele desenvolveu essa universidade que tinha um pensamento diferente. E a ideia dele era o seguinte: não era só desenvolver a graduação, você se formar com engenheiro, era fazer pesquisa aplicada, pesquisa básica, pós-graduação e contribuir também no desenvolvimento industrial. Por isso, ou seja, você tendo desenvolvendo projetos com a indústria também, com a comunidade, né? Não ficar só naquele meio universitário. Em 1971, dentro da Unicamp, criado, existia o Instituto de Física do JG, que é o Instituto de Física, criaram esse nome aqui, e dentro daqui o pessoal criou um grupo chamado Grupo de Dispositivos Semicondutores. O que era a ideia desse pessoal? Era desenvolver lasers e os semicondutores. Então, lá, lasers e fotodetectores. Então, começava o projeto de comunicações ópticas. Aí, em 72 foi criada a Telelace. E o objetivo da Telelace era investir em grupo acadêmico, tá? a formação de massa crítica. Eles criaram a Telelace, eles pensavam em fazer já um centro de desenvolvimento. A fundação do CPD deles. A ideia foi o CPD, só que não existia massa crítica, não existia pessoal ainda no país. Então a ideia é nós vamos investir nas universidades e vamos formar essa mão de obra. Na hora que a gente tiver a mão de obra formada, a gente leva esse pessoal com o prédio, né? Com o prédio lá, escrever o futuro do CPD, como vocês vão ver. Em 73, a Telelace assina 3 contratos convênios aí, com a PUC do RJ, projeto de desenvolvimento de antenas, com a Unicamp, com a engenharia da Unicamp. Transmissão digital, foi aqui que começou a família dos duplex, MCP30, MCP120, 480, começou aqui. E aqui embaixo tinha o sistema de comunicação com laser, que era do Instituto de Física, exatamente isso aqui. Então o pessoal falou, então agora começou a entrar dinheiro, na Telelace. Em 74, ocorre que tem um novo projeto da Unicamp que foi aprovado pela Telelace. Era um projeto de fibras ópticas. Inicialmente ele virou um subprojeto desse aqui. Ele virou um subprojeto. E tinha um detalhe interessante. O grupo que trabalhava aqui era um grupo, apesar de ser um grupo pequeno, eram 4 pessoas, mas as pessoas eram reconhecidas internacionalmente. Porque trabalhavam com fibra óptica, tinham desenvolvido fibra óptica. Então não eram pessoas que não eram conhecidas, eram pessoas que eram muito respeitadas no mundo acadêmico e no mundo de telecom aí. E quem são essas pessoas, tá? Primeiro foi o José Mauro Leal Costa. Tá? Esse cara, inclusive, quando você ia na Unicamp, o pessoal trabalhava em pesquisa, mas o pessoal dava aula também. E a gente teve aula com esse cara aqui. Ele trabalhou muito tempo lá no CPQD, vocês vão ver, depois ele passou para o Xtal, que é o PC Xtal, daí ele foi para o grupo ABC, o grupo ABC se tornou superintendente, ele foi o braço direito lá da família lá do Alexandre Garcia, lá do Luiz Garcia, né? E eu não sei hoje se ele está ativo ainda. Daí tinha um indiano, era o Ramacan
que bastava, também professor do Unicamp, a gente teve aula com ele, outro professor do Unicamp, o James Wood, que é um americano, e o Eric Moschov, que é um holandês. Então essas quatro cabeças, essas quatro pessoas foram que montaram esse grupo inicial e começaram a desenvolver fibra ótica no Brasil. Em 75, teve a primeira Conferência Europeia de Comunicações Ópticas. Isso daqui todo ano tem, e esse ano foi o primeiro ano que teve. E nessa primeira Conferência Europeia, o pessoal optou pelo método de fabricação MCVD, a modificação química de vapor depositado. Foi desenvolvido pela Corning, a Corning apresentou isso daí, e o pessoal gostou e falou, vamos adotar a mesma linha da Corning. E foi desenvolvido em cima disso. E qual que era o objetivo desse grupo? Como eu falei, o objetivo estava bem claro, estava bem sólido. Era desenvolver a tecnologia e também transferir para a indústria nacional. Então a ideia deles era desenvolver uma tecnologia nacional e ao mesmo tempo passar para a indústria. Em 76, a Telebrás começa o início do planejamento de implantação do CPQD. De 72 para 76 foram 4 anos. Então nós tivemos aí 4 anos para desenvolver as cabeças pensantes, vou chamar assim, para poder fazer a implantação do CPQD. Existiam 3 possibilidades que a Telebrás estava vinculando. Uma era na Ilha do Fundão. A Ilha do Fundão é onde você tem o campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Depois, a segunda opção era em São José dos Campos, as proximidades do IPA. E por último, perto de alguma universidade com quem a Telebrás já tivesse um relacionamento. Com quem que a Telebrás tinha relacionamento? Tá? Pensa aí. General Alencastro foi o fundador do CPQD, um dos melhores presidentes da Telebrás. Você fala de Telebrás, vê o General Alencastro na cabeça de vocês. Agora tem um monte de presidentes. Esse é o cara que você fala Telebrás, aparece ele. Esse daqui é a ata da Telebrás, onde ele fala que em 1972 vai ser criado o CPQD. Então, como eu falei para vocês, a ideia tinha aquelas 3 possibilidades. Uma delas era fazer perto de uma universidade, que já tinha convênio. Então, o Zé Felipe Novaes, que era lá da Bobo, ele chamou o General Alencastro. General Alencastro, vamos unir aqui em Campinas, vamos mostrar algumas coisas para o senhor. Então, ele pegou, foi lá e mostrou tudo que estava fazendo em termos de pesquisa aplicada com recursos da Telebrás. E, ao mesmo tempo, ele falou, nós temos a Unicamp aqui, e do lado nós temos a PUC também. Então, aqui é um centro de conhecimento, um centro tecnológico. Aí o General Alencastro pegou e puma, bateu o martelo. O CPQD vai ser construído em Campinas. Tá? Então, foi construído e o pessoal começou a trabalhar. Só que não existia o prédio fisicamente. Então o pessoal pegou um prédio da Ematel, tinha um prédio de central da Ematel ali no centro, de Campinas, e o pessoal tinha 2, 3 andares sobrando lá, o pessoal começou a trabalhar lá. Quando eu comecei como estagiário do CPQD, eu fui trabalhar nesse prédio. Esse prédio tinha um detalhe engraçado, era um prédio de central telefone, que é direito alto, né? E mesmo assim o pessoal começou a desenvolver. Então, quando eles faziam ligavam o forno para fazer a performance, você tinha uma temperatura de 1000 graus mais ou menos, eles paravam a arma de cima do prédio toda hora. Quando eles paravam a arma de cima, o pessoal não estava mexendo com o frio lá. Então é uma coisa muito ruim. Olha, 3 metros do pé direito, lá uma indústria fica ótica é muito baixo, né? Mas o pessoal mesmo assim continuou trabalhando. Em 77, o pessoal fez a primeira fibra, foi fabricada no Brasil, era uma torre de 2 metros pequena e foi feito lá dentro da universidade ainda, foi lá no Instituto de Física. Em 77, a Telebrás faz um novo contrato com a Unicamp, sistemas de comunicações óticas. Então aqui foi feita uma espécie de uma divisão, tá? O que o pessoal fez? Falou, os projetos com maior aplicabilidade passaram a ser divididos pelo CPQD, os temas acadêmicos com a Unicamp. Ou seja, a Unicamp ficou com um grupo de pesquisa, então o pessoal ia fazer pesquisa básica, só pesquisa básica. E aquela pesquisa básica que tinha sido desenvolvida, transferia aquilo ali para o CPQD e o CPQD otimizava. Então a ideia do CPQD é otimizar o processo e construir uma planta piloto para fazer a fibra ótica. Então ficou bem definido. Um faz pesquisa básica e outro faz desenvolvimento. Em 79, o pessoal mudou para o Barracão dos Amarais, que é famoso. Barracão dos Amarais. O pessoal pegou um barracão, literalmente um barracão,
pé direito extremamente alto, e ali dentro eles fizeram várias divisões, várias salas, vários laboratórios. E naquela época não tinha drywall para fazer. Drywall você tem que construir rapidinho. Então o pessoal começou a fazer tudo na base do madeirite. Para quem conhece os mais antigos, né? Conhece o madeirite. Então esse aqui é o barrador, tá vendo? O pessoal foi fazendo, construindo tudo com madeirite. Foi na base do torneio aqui dentro do galpão, né? Um galpão gigantesco. E o pessoal foi fazendo. Você entrava ali dentro, mas você foi agora cozinha, você. Uma casa dentro de um caixotão. Aqui a torre, então, você precisava de uma plataforma para subir, a torre de puxamento, né? A plataforma aqui em cima. Isso daqui é um metro por legal. E lembrando que você olha, o equipamento. Hoje em dia você vai querer comprar uma fábrica de próteses, você fábrica outra, você compra bonitinha, você tem que montar as estruturas, né? Então são equipamentos bem antigos. E um detalhe interessante, hoje em dia você pega uma turbina de quilômetros, você pega uma turbina dessa que tem 50 quilômetros, mais ou menos. Naquela época, as turbinas eram uma turbina de isopor, que parece um carretel, olha o tamanho, era uma turbina desse tamanho, dessa largura, e você colocava, porque a fibra não era revestida em acrilato, a fibra revestida era de silicone. Hoje o acrilato é 250, antigamente era silicone de 400 microns. Você passava o dedo assim, você passava e tirava. Por isso que ela foi obrigada a colocar o revestimento secundário por cima. Aí eu leio a história, tá? Então, mudança para o Barracão dos Amarais. E aqui também foi quando começou o projeto de Itaipu. Então o pessoal desenvolveu uma fibra, chamada fibra Itaipu, era uma fibra integral sílica silicone. Então vocês fizeram só um bastão de fibra de vidro, 250 micros, que seria o núcleo da fibra, e esse 400 aqui, que era a casca de silicone, era a casca da fibra. Então não é como a gente tem hoje a fibra. Então você tem um núcleo, que é a casca, que é tudo vidro, e por cima o acrilato. Né? Acrilato não, ela só o núcleo, que é o bastãozão de fibra, e a casca era formada pelo próprio silicone. Então são dois materiais com uma segmentação diferente, então você conseguia fazer. E a ideia disso aqui era você instalar em Itaipu, para você fazer um monitoramento, um acionamento remoto dos disjuntores. A gente conhece bem isso que também trabalhou essa parte de energia aí. Ainda existe alguns trechos ainda em Itaipu da teleproteção com esse cabo antigo, né? Que estão sendo retirados esse ano. Só que aconteceu o seguinte, o pessoal da Azéia Palovelli, eles não aceitaram essa fibra. Eles falaram, nosso projeto ele só dá garantia essa fibra, for fibra nossa, que ninguém vai fazer de fora. Então, Itaipu não foi usado isso aqui. A gente testou, inclusive na CPFL, em São Paulo, e está evoluindo. Na verdade, Marcão, não usou o lado do Brasil, o lado do Paraguai usou. O lado do Paraguai chegou a ficar instalado. A fibra brasileira? Fibra brasileira. O lado brasileiro, como era a garantia da ABB, a ABB trouxe fibra da Corning dos Estados Unidos para fazer a teleproteção, e agora eles estão mudando de novo por causa da evolução. No lado do Paraguai chegou a ficar instalado, ainda tem uns pedaços perdidos desse cabo lá. 1980, até que enfim, inaugurou o prédio do CTQD. Então foi feito um prédio, tive a honra de trabalhar lá, de participar disso aqui, é uma construção magnífica, é muito legal. Então aqui a inauguração, né? A inauguração foi feita pelo presidente Figueiredo na época. Então começou pequeno, isso daqui é uma visão hoje. Antigamente só tinha um prédio de entrada, um prédio administrativo financeiro aqui e um prédio 7 aqui, que era um prédio de desenvolvimento. Depois ficou surgindo todos esses outros prédios aqui, né? Mas inicialmente eram 2, 3 prédios só. Aí tinha um restaurante aqui no meio. Então, no discurso da inauguração que eu assisti, o general Alencastro ele fez o seguinte, ele deu uma espécie de uma ordem de missão. Ele falou, agora não tem mais discurso. Vocês têm prédio, vocês têm equipamento, vocês têm tudo. Vocês têm que fazer as coisas acontecerem. Então eu quero que vocês desenvolvam um sistema de transmissão ótica, para vocês implantarem em um Só que o general Alencastro, antes de ser presidente da Telebrás, ele foi presidente da CETEL, no Rio de Janeiro. Companhia de Telefones do Rio de Janeiro. Que é como a gente tem aqui em São Paulo, né? A Telesp e a CTBC. A CTBC na região do ABC, e lá no Rio você tinha a Telege, que atuava na cidade do Rio de Janeiro, que da CETEL, e fora do Rio de Janeiro era a Telege. Então, ele tinha sido presidente lá, ele puxou o negócio para o dele. E outra coisa, a NEC chegou e ofertou um sistema óptico
com a CETEL, foi instalado dentro do IBM colégio. Ó, está aqui o sistema óptico, está aqui o cabo, está aqui os equipamentos. Testa aí, sem compromisso. Se vocês gostarem, vocês vêm, depois de conversa, tá? A história da droga. Como você vestia o carro? Mas eu não posso ter o carro. Os caras deram o sistema de comunicações ópticas para o pessoal. Mas você acha que o pessoal ia voltar atrás? Foi doido, né? Quero. Não, nós estamos desenvolvendo então, ó, vocês têm que desenvolver. Aí em 81, foi feito já tinha sido desenvolvido a fibra multimóvel, com revestimento em silicone, e quem construiu esse cabo aqui foi a Condugel, tá vendo? Começa a aparecer os nomes que eu falei lá no início. Então, aparece a Condugel, que foi feito aqui em Alto Jardim, aqui em São Paulo. Então, o CPQD concluiu o desenvolvimento dos equipamentos para a PDH, o M70 já estava construindo a tecnologia para a indústria, o 120 em fase de transferência para a indústria, e o 480 era de teclado para a fase final de teste. Você tinha um protótipo de laboratório, um protótipo de desenvolvimento e um modelo industrial. E esses aqui já estavam na parte do modelo industrial. Tá? Então, o que foi o ECO 1? O ECO 1 foi o experimento de comunicações ópticas 1. Então, em 1982, implantação do sistema de comunicação óptica em duas estações, Jacarepaguá e Cidade de Deus, na região da Central do Rio de Janeiro, aproximadamente 3 quilômetros. Agora tem que botar o óculos. Então, essa daqui vai dar uma rota. Então, você viu a estação JCP, Jacarepaguá, e aqui você tem a estação CDS. CDS é exatamente a Cidade de Deus, a famosa favela. Naquela época, a favela estava acontecendo. Só tinha um terrenão lá, a bebida e a central telefônica aqui. Então, hoje, no Google, estação de Jacarepaguá, não mudou nada, e a estação de Cidade de Deus também não. Então, elas duas foram interligadas. E como que era esse cabo aqui? Vocês têm curiosidade, tem noção? Saber como é o cabo? O cabo era formado por monofibras, tá? Então, você tinha a fibra 50 e 125, eu falei para vocês, todo mundo conhece. Pode conhecer a monomóvel. Monomóvel que é 8 a 9 micros e 125 casas. Aqui é 50 e 75, então um número bem grande. Por cima, o revestimento de silicone, com 400 micros, hoje é acrilado, 250, certo? E por cima você colocava uma camada de nylon, nylon 12, 900 micros. E hoje em dia isso daqui é PVC, não é mais. Não. Um elemento de ação de quebra e por cima a capa externa, tá? Uma capa externa, ou seja, era uma monofibra. Monofibra, você sabe, é isso aqui, né? Então o carro era mais ou menos uma monofibra. O pessoal pegou e juntou isso aí, colocou o enchimento no meio, as 4 monofibras de volta, colocou o enchimento para dar conformação, o enfaixamento para segurar esse núcleo aqui, o elemento de ação de quebra e a capa. No governo militar, verde, amarelo, azul e branco, e a capa vermelha. O negócio, pessoal, vocês são doidos fazer isso aqui e tal, mas o que é vermelho? Justamente para diferenciar, para você ter um cabo diferente dentro da canalização subterrânea. E é esse cabo aqui, tá? Então vocês veem uma filas e uma ventilação. Então é esse cabo aqui que é o cabo do ECO 1. A gente falou, ó, fibra ótica, o crescimento da silicone. Tudo que a gente apresentou lá, dá para você ter aqui visível, né? Michael, esse não tinha nem geleia, nada, era 100% seco, né? 100%. E essa daqui era a roda do cabo, ela foi colocada 4 emendas, tá? 4 emendas. Isso aqui é um relatório para toneladas, se compreender, o Smoker foi uma das pessoas que participou desse projeto, e eu peguei tive acesso a esse relatório aqui. Então essa é a roda. Essa é a tabela que tinha. Então, o primeiro lance de carro é de 680 metros. O segundo lance de carro, que é esse aqui, 480. O terceiro lance, 880. E o último, 550. Sabe o que é? Cabo 4, cabo 7, cabo 1, cabo 5. Como feito? Cabo 6. E outra coisa, naquela época, você não tinha fibra de 50 km. Você começava a produzir, e saía, claro, saía. Então, para ver esses comprimentos aqui, não é porque a rota foi planejada, é porque você tinha esses comprimentos disponibilizados, tá?
Então essa que foi instalado lá. E aqui você tinha as atenuações. Você fala, pô, mas isso aqui é uma coisa, hoje em dia, né? Multimodo hoje, o valor legal, o valor máximo aceitável é 3,5. 3,5 para 850 anos, tá? E aqui você tinha 4 balas, 5, 7, 6, 4, 4, 7, 4, 5, que é o estado da arte naquela época. E uma outra coisa interessante, a fibra multimodo considera a agulha de banda, ou seja, ela tem uma capacidade de transmissão limitada. Então você tinha 450, 600, 180, 540, mas você tinha uma giga, tá vendo? Então variava bastante. E um detalhe interessante, o equipamento era 34 megabits, só que o código de linha que você transmitia era 45. O laser custava 45 mega vezes 3 km mais ou menos, seria 45, seria 120, 130. Você tem que ter uma banda passante no mínimo 130 mega. Tá? E se você olhasse, tinha que 180. Talvez se você fizesse 1 ou 2 km a mais, senão não dá. Aqui, as perdas nas emendas, ponto 4, ponto 3, ponto 3, ponto 6, ponto 8. A maioria aqui está reprovada hoje, sabe? Totalmente. Então, se você for ver, a gente lembra essa. E aqui embaixo é a parte final, né? O final 8, eu vou chamar assim de ponta a ponta, 17 dBs, 150 de banda bastante, 150 MHz quilômetro. 16 dB, 180, 23 dB, 160, 18 e 180. Você vê que essa daqui, ó, é a que tinha a maior atenuação e a menor banda passante. Tá? Tivemos ela pior nas quatro subunidades, ela fica muito. E como que esse cabo é emendado? Como que foi emendado? O pessoal desenvolveu, desenvolveu uma emenda, uma TS1, essa emenda, se vocês forem ver, ela tem uma base e tem copo fechado. Essa base aqui você fazia 2 fios embaixo, passava os cabos para cima e depois enchia de resina aqui. Então o bloqueio era resinado. Dentro você tinha uma estrutura onde você colocava aqui as fibras, né? Você emendava as fibras, tá vendo? Colocava umas canaletas. Essas canaletas não existia termocontrato, era uma canaleta, uma canaleta de forma de alumínio fresado, feito dentro do laboratório que você tem dentro da oficina lá, e você fazia e colocava emenda. E essa emenda você colocava e protegia. Você protegia ela com Cascopox. Cascopox era uma resina que tinha na época, base de epóxi, ela é um concorrente do araldite. O araldite continua até hoje. Naquela época eu não tinha o araldite, mas eu tinha o araldite ultra rápido, vamos chamar. E essa Cascopox já acabaria pela saída. Então o pessoal fazia isso aí. E ela era fixada para o suporte e ficava presa na parede da caixa subterrânea. Dentro da CS, o cabo enrolado embaixo, os 2 cabos entrando embaixo. Então isso que foi feito na época. Então não era pressurizado, o cabo era fibra, tá? Marcão, a base dela é Resipel ou era a Cascopox também rodada? A base aqui da resina? Não, aqui no caso era a resina vermelha da Cimagai. A C1 da Cimagai. Não era reglada, ela era resina vermelha. E aqui o pessoalzinho da CETEL, né? O pessoalzinho da CETEL, as turmas lá, quem eu tinha bastante contato era esse cara aqui, aí, eu nunca mais vi, não sei se existe aí, se está vivo, se está morto. Lá, esse daqui, para quem não conhece, é a mecânica vertical, que a gente chama de mecânica vertical, você vê que o equipamento fica em cima, todas as plaquinhas aqui, o MCP, família do MCP, mais o Elo 34, isso aqui foi abandonado. Quando o pessoal começou a pensar no Elo 140, abandonou isso aqui. Por quê? Porque você tinha várias placas, você pegava o circuito e começava a dividir o circuito. E todos eles eram interligados com o cartão traseiro. Então dava muita interferência. Aí o pessoal começou a partir para a mecânica horizontal. A mecânica horizontal que era um rack de 19 polegadas com aquelas placas enormes. Então, tudo isso aqui que você tinha meia dúzia de placas, você começou a fazer uma placa só. Então abandonou essa mecânica vertical dos equipamentos. E aqui, ó, era tudo discreto. Isso daqui era o receptor do cartão DML, o demodulador do laser. Então você vê, isso aqui é um equipamento que foi desenvolvido para o pessoal de antenas de micro-ondas, de satélite. Era um receptor que eles usavam para captar o sinal do satélite.
Ela dentro de uma caixa de alumínio, um bloquinho de alumínio usinado, você botava o circuitinho de pegar os ali dentro. Você vê que ela foi discreta. E como o pessoal do projeto de drones, do satélite, já tinha desenvolvido isso aqui, nós pegamos e adaptamos para o modulador do laser. Aqui o conector óptico D4 da NEC. Tá? O equipamento foi desenvolvido em cima desse conector D4. Quando houve a transferência para a indústria, as outras indústrias, a NEC se recusou a fornecer esse conector para as outras indústrias. Aí a gente abandonou e procuramos uma alternativa. Foi aí que apareceu o conector da Diamond, também da Diamond. Esse daqui era na época, não existia o DIO, DGO. Então o carro chegava aqui em cima do rack do equipamento, aqui em cima tem a esteira aqui em cima, ele ficava parado ali, fez a fusão entre a fibra do cabo e uma monofibra, e você tinha que ver os conduídos que você levava para dentro do equipamento. Tá? Esse daqui é a turminha que desenvolveu, você vê aqui o tamanho das medidas de fibra. Né? Esse daqui é o Veloro, o Electro Jovem, o Smoke, né? Pessoa bem conhecida nesse ramo aí, né? O antigo aqui, são algumas pessoas. Conhecer essa turma aí, mas eu não lembro o nome não. E o que eles fizeram? No dia de inauguração, levaram todo mundo para o Rio de Janeiro. Fretaram muito, pegaram o pessoal que trabalhava no CPQD e o projeto que trabalhava na Unicamp também. Os projetos da Unicamp continuaram, né? Eles pegaram e levaram toda essa turma para lá. Pescoço e tentando mudar um pouquinho, tá? A confecção das lianas. As lianas elas foram feitas por uma máquina similar a essa aqui. Tá? Se vocês estão achando que essa máquina aqui é antiga, essa daqui é um pouco mais. Ela é uma maleta, você vê que ela é uma maleta. Naquele carro só tinha um visor, não tinha dois, a máquina que tinha. E você olhava e aqui embaixo você vê que você tinha microposicionadores. Então você colocava a fibra na ranhura e ficava girando ali. E através do microscópio você ficava olhando, fazia o alinhamento. É uma máquina bem antiga, mais antiga que essa. Daí você fazia, você selecionava a descarga que você queria dar, tinha para fusão e fusão, e era um negócio engraçado. Você não tinha temporizador, você ficava apertando o botão. Você apertava o botão, olhava, acabou, era tudo no visual. E o engraçado é que quando as fibras elas não caminhavam, né? Elas ficavam só encostadas fisicamente, quando você emendava, ficava um vale, né? Ficava uma barriguinha, né? Então ela ficava desse jeito, ela não ficava reta, ficava uma barriguinha. Então era complicado, você vai ver, se tirava uma descarga muito grande, derretia tudo. Bem parte grande, totalmente manual, se posicionavam as fibras, né? Encostava o que se fazia, os dois botões estacionaram o ar. Apertava quantas vezes fosse necessário, até uma boa característica visual, e as emendas foram feitas protegendo a canaleta contra o casco oposto. Emendado e já testado? Oi? Emendado? Não, porque você vai ver, ó, não existia a TDR. O que o pessoal fez? O pessoal pegou uma Coke, encheu o equipamento, botou um rádio ali dentro e colocaram. Eles colocaram o sistema óptico, tá? O sistema óptico que tem na Kombi, tá? O que foi colocado ali dentro? Foi colocado a parte óptica, que são os acumuladores, como você está vendo, foi colocado um osciloscópio, para você analisar o resultado, e foi colocado um box caravejo. O box caravejo é aquele equipamento que faz média, faz as médias. Então você fazia as varreduras, você mandava o equipamento para fazer uma varredura, ficava colocando, ficava armazenando aqui e depois mostrava o resultado numa tela de osciloscópio. Aí você tem que pegar ali qual é a tensão. A tensão é tanto volt, essa tensão corresponde a tantos dB. Ao comprimento aqui, o tempo é nada fazer tudo isso. Então é tudo manual, tá? Então imagina, não dá para você levar, mas se não levar, você estava, galera, é tudo uma conta. E para você registrar, você pegava uma câmera do Polaroid e tirava a fotografia do negócio. Porque muitas vezes você fazia isso, depois você ia para o laboratório para fazer as contas. Então, os primeiros comunicações rodas foi isso, o sistema foi elaborado pela General Electric. Então, depois disso, ficou bem definido. Universidade, gerar recursos humanos e tecnologia básica. O CPQD, tratar a tecnologia básica, transformar em tecnologia industrial.
O Minicom selecionava duas ou mais indústrias, o Ministério das Comunicações, e a Telebras impedia as instalações no Sistema Nacional de Telecomunicações de produtos concorrentes, para que você evitava que trouxesse equipamento de fora. Então, assim, garantia o mercado e a de concorrência. Então, o pessoal trouxe a tecnologia para 4 empresas nacionais e elas competiam entre si. Tá? E, no caso, a tecnologia desse projeto aqui foi desenvolvida e foi passada para quem? Para a Eleva, GPA Multiplial, Planec e, no caso, a BC Elétrica. Foram as 4 indústrias que receberam essa tecnologia. Voltando à nossa linha do tempo, marcando mais. Tá? Em 1983, a ABC Xtal ela ganha concorrência para receber a tecnologia. Então, a gente começou a transferir a tecnologia da fabricação da fibra e quem ganhou foi a reserva de Xtal, a Xtal que ganhou. E ela teve uma reserva de mercado de 5 anos. Durante 5 anos é só ela que podia fornecer. E o primeiro pedido, gente, foram 2.000 quilômetros em 12 meses, em um ano. Então isso dá mais ou menos 167 quilômetros de cabo de 12 filas. Um ano. 167 quilômetros você faz em uma semana. Nós vamos ver isso aqui é uma coisa de um ano. Tá? Em 83 começou o início do desenvolvimento dos primeiros carros, com acompanhamento do CPTD junto aos fabricantes. Então aqui começou, o pessoal falou, que negócio está com o gel que desenvolveu, foi um negócio que foi bom, todo mundo aprendeu, agora vamos fazer uma coisa mais séria. Vamos fazer os cabos industriais. Então o pessoal fez um estudo e verificou assim, ó, cabo de 12 fibras vai cumprir a demanda nos próximos 5 a 10 anos. Como o calor não tem onde aplicar isso aí. Então, esse tipo de cabo de máximo 12 fibras vai servir aí para o pessoal trabalhar aí na próxima década, de 83 a 93, vamos chamar assim. E aí, o Departamento de Relações Industriais, da Telebras, era que selecionava as indústrias. Você não podia, quero fazer com você, não. A Telebras falou, você vai fazer com fulano, ciclano e beltrano. Tá? Então, aqui veio o desenvolvimento. Como eu falei, foram selecionadas as seguintes empresas. A Bracel, vendedores fora da Bracel. Tá? A Comune, para quem é aqui, a Condugel, a Ficap no Rio de Janeiro, a Forest em Guarulhos, a Funical em Curitiba, a Marcia em Salto, a Montodestre em Campinas e a última Pirelli de Santo André e Sorocaba. Uma história. A Bracel, ela foi incorporada pela Alcatel e hoje não existe mais. A Condune faliu, não existe mais. A Condugel foi incorporada pela Alcatel, no Brasil, não existe mais também. A Ficap foi incorporada pela Nexus, continua ativa lá fazendo os carros dele. A Ford foi incorporada pela Alcoa, continua ativa também. A Furcal continua sendo Furcal. A Marcia não existe mais. A Montedef foi incorporada pela FEMOL, lá em Campinas, continua ativa. E a Pirelli foi incorporada pela Peso, continua ativa. Você vê que naquela turma antiga lá, uma boa parte já desapareceu. Só que é muito antigo ouvi falar desses nomes aí. Vai aí, gente, tá? Interessante? Olha só, que ali, esses começaram a espirrar, é muito apoio. Marcão, um adendo, né? Quando a Alcatel comprou a Cal, ela, em 2003, né, ela fez o primeiro cabo para a Embratel de 140 impactos, que até então nós não tínhamos, nós trazíamos de fora, né? Foi uma melhoria que a Alcatel trouxe na aquisição dela, né? Então, o cabo de CPTB foi só aqui, um cabo de 12 fibras. Você tinha um elemento central, que era de aço. O que aço? Se vocês olharem na tabela de deformação de materiais, você tem lá o vidro. Ele tem um coeficiente de expansão e dilatação. E logo abaixo dele, quem é que tem? É o aço. Então, ou seja, o segredo do cabo óptico é você fazer com que a fibra não sofra esforço. Então, se ela tiver alguém, a coluna vertebral dela, primeira classificar a coluna vertebral, que ele tenha mais ou menos um fator próximo à fibra,
Então eles trabalham em paralelo. Se você coloca um negócio muito mole, o cabo estica, e daí você acaba colocando esforço da fibra. Então o aço menor da baixa. Então é o aço. Então por que eu uso bastão de fibra de vidro, não sei o que, como é hoje? Naquela época não tinha. Então, uma capinha por cima, mas você tinha 4 condutores metálicos, não eram pares, eram 4 condutores. Por quê? Porque nós vamos usar a mesma tecnologia do cabo metálico, que é um cabo pressurizado. E as centrais naquela época, superdimensionadas, existia a máquina de pressurização para todo lado. Então vamos fazer um cabo pressurizado. O que é um cabo pressurizado? Você lança o cabo subterrâneo, você injeta a água comprimindo muito ele. Se tiver um furo, tiver alguma coisa, a água não entra, porque o ar começa a sair e você detecta que tem vazamento. Então, a ideia é, ao longo nas emendas, você colocar o pressostato dentro da emenda, o fio desenvolvido do pressostato, e esse sinal voltado, alargou por esses pares metálicos aqui. A primeira camada, daí a segunda camada é os tubos, né? Aqui a história do verde, amarelo ou do branco. Para quem quer saber a história, porque os tubos são brancos, entra no meu canal, no YouTube, que eu vou explicar para vocês porque os tubos são brancos. Não vou contar aqui que é mais história. Tá? Mas era o piloto, o direcional, 1, 2, 3, 4, 12. Tá? A capa PL por cima, o que a capa PL? É uma fita de alumínio, ela é uma fita de alumínio bem fina, com polietileno dos dois lados, então a fita entrava assim, ela passava na mesa, fazia um e uma parte colava no outro. Tinha polietileno aqui, polietileno ali, grudado. Então eu fazia um tubo externo. Ao mesmo tempo de ser um tubo para você pressurizar, é uma barreira eletrostática para o carro. E houve o segundo tipo de cabo que o pessoal desenvolveu. Isso aqui é o cabo que chamava de cabo com fibra tight, a fibra aderente, com redução aderente, dentro de um tubo luz. E aqui era o segundo tipo de cabo, com fibra tight e um cabo tight. Você tinha uma laminha de aço, você colocava as fibras aqui em volta, a fibra com 0,9, e fazia o enfaixamento, isso aqui travava tudo, para ficar num conjunto sólido ali, com a lâmina de aço no meio. Então você colocava aqui para você ver que o cabo era 12. O cabo era 12, então eu fazia 6 aqui, e aqui era enchimento, era só enchimento. Você tinha aqui tudo vazio, uma veia cega. Por quê? Porque o cabo era de 12. Então, beleza. Agora, quem que adotou quem? Esse tipo de carro foi adotado com a Bracel, com o Bruno, com o Gel, Ford, Ford, Pirelli. Esses dois aqui foram o carro mais caro. Por quê? Esse carro aqui é baseado numa tecnologia japonesa. Tá? Esse carro aqui era utilizado no Japão. Então o pessoal trouxe para cá e falou: não, mas esse carro vai até 36. Nós não queremos 36, é 12. Não falei para vocês que era 12, foi durante um ano, vai ser 12. Então esquece. Então, beleza. Os dois cabos tinham 19 milímetros de dentro externo. Ok? Então, ó, a bobina, você processando, aqui já é a fibra com revestimento, né? O tamanho da bobina que é. Você fazendo o tubo luz, a fibra entrando no meio, e o processo de reunião através do sistema planetário. A parte de puxamento mecânico, aqui é onde foi feito os testes do subpúblico mais do cabo óptico, para você entender. A gente tentou instalar o cabo óptico usando as técnicas da época. O cabo telefônico você instala no computador, você fazia uma pasta de pau para lubrificar e jogar a parede. Nós fizemos isso. Isso aqui ficava no sol. No dia seguinte, quem tirava o cabo ali dentro? Ninguém. É uma coisa que não funcionou. Tá? O sistema de lubrificação. Foi desenvolvida a caixa de emenda também. Essa caixa de emenda aqui foi passada para a gente a seguinte orientação: vocês têm que fazer uma caixa onde vocês não podem usar resina de bloqueio, porque a resina ou ela acima ou ela resina, tem que cortar. Lembre-se que nós estamos no governo militar ainda. Você não pode utilizar manta termocontrato, que era de um fabricante só, na época da Reiki, e você tem que fazer um sistema de fechamento mecânico. A gente pegou e desenvolveu essa emenda aqui. Então, é o seguinte: a ideia era você pegar as emendas e toda a tecnologia de instalação. Essa emenda ela foi patenteada, tá? Tem meu nome aqui na patente, você tem que ver. E também outras coisas que foram desenvolvidas. Foi desenvolvido o subduto, né, para você fazer a utilização dos carros do duto. Você pegava o duto de 100, passava o duto dentro e ficava fácil, para você não misturar o carro, não enganchar o carro do outro na hora que você instalava. E o distorcedor, também, para quem é pescador, isso é uma que serve, né?
Você puxava o cabo no lance único, era com cabo de aço, e o cabo vai girando para lá e para cá. Então, para você não torcer o cabo, você tinha um distorcedor e colocava na ponta. Então, esse daqui, onde fica o CPTB e o ABCX. Isso aqui é uma foto de 2002. Então, aqui é o CPTB, todo o prédio CPTB. Aqui ficou o prédio, a parte que seria o departamento de redes. A ideia, na época, ela criava o centro de estudo de rede. O pessoal dizia que não precisa de estudo de rede, rede é baixa tecnologia, não precisa. O CPTB só trabalha com alta tecnologia, só com equipamentos. Só que daí o Fantão, que era o meu gerente, que foi o fundador do departamento de redes, falou muito bem. Calma, você gosta de baixa tecnologia, né? Trabalho braçal, mas se você não tiver isso, tudo que vocês fizeram aqui dentro, nada funciona. Então não é tão baixa tecnologia, tá certo que a primeira camada rosa ali é a rede física, né? Mas você vê que se não tiver a camada física, o resto que está em cima não fala. Então foi criado aqui. Um detalhe interessante, não sei se dá para ver aqui, se vocês olharem aqui, ó, tem um prédio aqui, tá vendo? Aí sai uma linha aqui, ó, essa linha vem, vai lá no fundo, dá a volta, vem para cá. Isso para cá é uma linha de dutos. Em 10 metros você tinha um perfilado, que tinha um carro inteiro, na verdade, um trem, e você tinha os dutos. E com esses dutos você simulava desníveis da altura, né? Você fazia teste de tração. E aqui no meio você tinha as caixas de passagem. Tá? Então, ó, é onde foi testado os cabos óticos aqui. Então, você perceber a entrada dele nessa parte inicial aqui. E se você olhar hoje, você vê que, ó, aonde tinha a linha de dutos aqui, já não existe mais nada, ó. Ficou um matagal aqui, ó. Tá? Isso aqui é a parte finalzinha, ó, a parte final aqui. E a BCX tal, ela ficava aqui nessa parte de baixo. Exatamente aqui na parte de baixo. Então você tinha aqui a BCX tal. Agora, a BCX tal, ela foi comprada por uma empresa chamada Fibercore. Ela foi comprada em outubro de 2000. E no finalzinho tem uma historinha dela também. Tá? Isso aqui é de 2002. Olha aqui, ele somou isso aqui. Agora, que mato, tá vendo? Tinha lá, 20 anos depois, mudou totalmente aí, o perfil. Então vamos voltar para cá. 84. A BCX estava entrando no primeiro lote de 500 km e entra em funcionamento, porque é pouca gente sabe. A primeira empresa que lançou um sistema totalmente nacional, de equipamento nacional, cabo ótico nacional e fibra nacional, foi a ANAR. Interligando duas centrais, os cabos, a fibra da BCX tal, a BCX tal era do mesmo grupo da CTPC, no mesmo lugar. O cabo foi feito pela Turel e a história apresentamente com a BC Elétrica, que também era do grupo Colgado. Não era do grupo Colgado, era do grupo ABC, né? E o ABC era a Agrícola Brasil Central. E a Telemas começa aqui com o projeto PIC, Programa de Solução das Comunicações Óticas, ou seja, ela começar a divulgar perante as empresas, as operadoras, essas vantagens facilidades da comunicação ótica. Então, o que era o PICO? O PICO era iniciar o projeto, implantação de enlaces metropolitanos, ensinar o pessoal das operadoras para que servia o equipamento ótico, como funcionava, como projetava. E nessa época eu participei de várias operadoras do sistema Telebase, né? A gente fez treinamento, fez acompanhamento em campo. Quando eu me lembro, assim eu participei diretamente na Telepar, na Teleste, na Telegoiás e na Bahia. E dei muitos treinamentos também no CNTR, o Centro Nacional de Treinamento no Brasil. Agora, antes de começar o PICO, teve uma empresa que saiu na frente de todo mundo, tá? Foi a prova Teleste. Nós sempre estamos na frente. Então, foi escolhida duas estações, Santa Efigênia e Basília da Grama. Basília da Grama é a estação I1, estação interurbana, que é o centro, o coração da telefonia no estado de São Paulo. Distantes aproximadamente 2 km. E era para ser 2 cabos de 12 fios. Pegar 2 cabos de 12, era para ser assim. Porém, a Marci, na proposta comercial dela, o que ela fez? Ela apresentou
Ó, aqui o meu preço, cabo de 12. 2 cabos de 12. 20 com 20, 40. Pô, vou gastar 40, 40. Ó, eu tenho um cabo de 24 aqui. Com 24 fios, que custa 30. Lembra que o cabo de unidade básica lá, ele ia até 36? Então, ou seja, na primeira licitação que teve, a Marcicano já foi uma regra. O que aconteceu? Maior estresse, todo mundo ficou puto, foi gerar uma grande confusão, porque todo mundo reclamou, como vocês falaram que eu vou no máximo carro de 12, carro de 6, e agora no primeiro você já compra um carro de 24 da cara aqui, pô, só 2 empresas que podiam fazer isso no carro, e as outras 7 ficou chupando o dedo, deu um forró rodou, mas primeiro, no final, o pessoal ganhou tanto que o carro separado é mais caro. Eu vou ter que pagar a instalação de 2 carros, fazer 2 emendas, não é? Enquanto eu posso fazer em um carro só. Então, e ela, lembra que eu falei? Eram 2 quilômetros para ser um lance único. Na verdade, fizeram 2 lances. Ficaram com medo na época e foi feita a primeira emenda desse carro. E aonde seria essa ideia mais famosa em São Paulo, no Piranga de São Paulo? As coisas assim, vai se encaixando, cara, é impressionante. Então você tinha a estação Santos Figênio, a rota e vinha aqui na Vazio da Gama. Santos Figênio, Vazio da Gama, a Rachid conhece bem as estações. Sim. E aqui, como que é a entrada do Vazio da Gama? Eu também não vou entrar na estação, então ela vai se complicar, muitos carros, muitas coisas. Então isso aí, eu vou dar uma Vazio da Gama até hoje é a central O que você tem nessa pequena em São Paulo? Tem uma brama. Certo? Tem São Paulo. Se você olhar aqui no esquema, você vê 2 tampas redondas aqui, ó. Era uma caixa grande, uma caixa enorme, que tinha 2 tampas. Uma a gente colocou o suflador, né, para você limpar o ar. Ah, e outra coisa, naquela época, a ideia era fazer emenda dentro da CS. Não tinha essa para você tirar o carro para fora, não. A ideia era fazer emenda lá dentro. Eu não eu acho. Essa cara lá, você esgotaram, limpava, você usava ela, limpava, e depois falava, vou fazer uma roda. Você descia toda aquela plana lá dentro. Então você tinha aqui dentro, insuflando o ar na hora, lá na escada. Então o pessoal que subia e descia. Todo mundo com filmadora, deu enfermeiro, naquela época, você planejava o quê? Então, o pessoal ia lá e não conseguia trabalhar. E na época, quais são os equipamentos aqui? Começa a aparecer, tá? Não se deveria nada disso. A gente comprou um kit de equipamento para poder testar os carros, e depois isso daí saiu rodando o Brasil todo, né? Saiu rodando o Brasil todo. Então você tinha uma TDR, uma laser precisa, um TD 9920, então você mediu a função do produto que você desenvolveu. Uma tela de raios católicos, uma tela azul, que aqui saiu o valor, então você configurava ele. E a máquina de mesa era uma máquina de mesa da Ericsson, uma máquina quadrada. Eu procurei imagem disso, não encontrei. Mas essa máquina, ela serviu de base para uma máquina nacional. Não sei se vocês sabem, mas o Brasil fez uma máquina de mesa, desenvolveu uma máquina de mesa, sabe? E essa máquina da lança. Aqui é um Ctrl-C e Ctrl-V. Você tem aqui o sistema de alinhamento, ela tem motores, tá? No caso já era com motores, e aqui você tem um tubo. Isso aqui é um local que você encaixa nesse tubo e fica olhando. Então você fazia o alinhamento usando esses posicionadores aqui, os motores que faziam o posicionamento. E aqui você selecionava a corrente, a tensão do ar. Então, fusão e trafusão, dois motores. Tá? A tecnologia foi desenvolvida para você entender, foi construída para a indústria nacional e a NASA que produziu isso. A ME FO50. Então, essa máquina aqui. Na sequência do projeto PIC, surgiu outro equipamento, né? Os TDR de Gambito, se não me engano, 98, o PEC 8 Mark 50. Aqui você já tinha as informações na tela. Aqui só tinha a curva na tela e a atenuação de distância saía no display separado, de LCD. E aqui tinha um registrador, ó, você registrava, você gravava a curva, tá? E ao mesmo tempo apareceram outras máquinas de mesa, né? Uma época bastante popular, a máquina da Cico, Continua aí uma dessa, né?
Todas essas atividades postas, elas usam o sistema de alinhamento do PAS. E essas aí é o sistema de alinhamento do PAS. Você vê que essa aqui, ó, continua dele. Tá vendo? Um dos treinadores, mais de 100%, ela sempre acompanha voltando a nossa linha do tempo, 86. Você tem que ver como foi o desenvolvimento das suas monomoto, você tem que ver como foi o desenvolvimento da fibra revestida em avelado, como o silicone foi substituído pelo avelado. E você tem que ver, por exemplo, um projeto de um carro moto com a fibra monomoto com revestimento primário em avelado. Então aí aparece o Cali Brasil, o primeiro carro moto monomoto do Brasil. Então a Brasília fez uma licitação, eram 22 km de carro e teve ligar a estação de Serra Tabatinga, 12 fibras também. A Pedrogel veio essa licitação. Aqui está o fato curioso, nessa época eu estava na Pedrogel, eu não sei se você entender. Eu participei disso aqui. E na época o pessoal do carro existia mais ou menos um valor para $1 por fibra. Era $12 por metro de carro por fibra. Como é que é? E o pessoal, o diretor comercial, o Guilherme Zeca, que foi fundador da Telecom, ele falou: Marco, você vai participar do Plano Nacional. Qual é o preço que você coloca? Não sei. Isso é para vocês, né? Vocês que não. Se der alguma coisa na faixa de $12. Ó, e quem é o primeiro carro? O primeiro carro do futebol foi da Condugel. Por que nós vamos ficar de fora dessa? Então vai lá e coloca aí $1 por metro. Olha, ficou louco, não paga custo, não paga nada. Mas a propaganda, não marketing. Colocando $1. E vou eu, chega lá na abertura lá, todos os fabricantes ali, lembra? Foi o fabricantes, e todo mundo ali, e deixaram a minha proposta por último, por causa disso. Então o pessoal começa a ver. $12, $15, $10, e lá, quando chega na minha, que abre $1. Todo mundo olhou para mim e falou: tá? E xingaram: não, você pode do jeito, eu falei: entregar uma bosta, eu não tenho nada a ver com isso aí. E a gente ganhou. Então foi baita do marketing, uma jogada do marketing. Então, e a gente desenvolveu o carro da planta industrial e iniciar a produção em inverno de 87 e 88. O carro seria um carro de tipo luz, com 12 filas, e ela tudo seco, tá? Hoje eu fui engenhado, então eu voltei no seco, mas naquela época era seco, porque o pessoal queria pressurizar os carros ainda, né? Então o carro seria pressurizado, o condutor de pressurizado, e a capa externa que teria sido tipo PL, tá? E ela tinha uma identificação que teria sido a cor laranja, para identificar. Então, é esse cabo aqui, ó. Penetração de aço novamente, um monte de condutor em volta. Por que esse motor estava 4 naquela? Você lembra? 22 km você vai ter vários vezes. Então, uma média maior de condutores. A fita com aquele lá, 250 litros, e dentro dos pontos. Finalização da capa externa de polietileno. Aquele primeiro cabo do último era 19 milímetros. Esse daqui, 13,5. Que hoje é um absurdo, né? Um cabo de 12 fios, e 170 kg por quilômetro. Então, esse aqui é um projeto da Condugel, outubro de 86, era o projeto do carro, na hora que se fazia no papel vegetal ainda. A linha de extrusão, a gente fez a confecção dos tubos, as bobinas, aí era uma bobina grande, não era uma bobina pequena assim. A linha de reunião, sistema planetário. Aquela mesa de publicação da fita PL que eu falei, e o gravador métrico sequencial. Eram equipamentos caseiros, ainda não existia equipamentos profissionais que você podia comprar no mercado, na fita ótica que fazia uma novidade ainda. E aqui tem a parte de instalação, né? Então, colocando as placas, aquela propaganda, mais ou menos 25 km. O cabo foi puxado com um guincho, você lançava o cabo de aço, puxava o guincho, puxava o lance do cabo de uma vez só, totalmente. O lance vai dar uma faixa de 2 km pela lance. Então aqui um guincho mecânico, tem um sistema aqui com uma célula de carga que fazia o tracionamento.
O pessoal da ETE foi um pouco mais longe, importaram um guincho totalmente automatizado, né? Aqui era o monitoramento, então você via todo o esforço que estava sendo feito no carro. Aí então era registrado, cada carro que você lançava, você via qual era a tensão máxima que chegou no puxamento, e o carro também era monitorado antes de você lançar e depois de lançar. Com a TDR da Laser Precision também, com 99,50, com o plugin monobloco, e esse além de você ter a curva aqui, você tinha um registro gráfico, você tirava aqui uma impressora térmica, saía o registro da curva com os dados. Cabo laranja, né? Cor do gel, 1988, CFO-APL 12SE. O cabo era pressurizado, então uma das pontas dele tinha o capuz termocontato, o cabo ele vinha pressurizado, você testava, botava outro capuz, era lançado pressurizado também. Da outra ponta dele vinha uma chave de fábrica, que é uma cabeça de puxamento, você colocava no distorcedor, né? Colocava no distorcedor e aqui tinha um cabo de aço. Para você fazer as curvas dentro do duto, você tinha um sistema de linha, né? Formado por ganas. Então, você abria a boca dele, colocava no duto, apertava a boca de jacaré, você abria, fixava e ficava solto aí. Fazia todo o puxamento. Os equipamentos foram da construção da Telebrasília. A obra foi dividida em duas partes, uma parte da construção, uma parte do pé, e na hora de fechar o braço, a última emenda foi feita pela Telebrasília. Como eu falei, a TDR utilizada foi o TD 9950, com esse turbino que o cabo, isso daqui é o turbino. Você solta esse parafuso, você tirava o tubo, então você tirava, botava de 1.300, você passava a colocar o turbino de 1.250. Hoje é fácil, você só vai no botãozinho, aperta ali, não precisa nem mudar o conector, né? Você tem que tirar toda a conector e colocar de novo. E a emenda foi feita numa parte de 34, uma parte de 34 da Solidão. Feita dentro do Macomb, né? Dentro do Macomb, o pessoal monitorando online, né? Já podia monitorar, agora essa painel era monitorada, dava nos fones. E um detalhe interessante, aqui não existia protetor de emenda ainda. O pessoal pegou, olha o tamanho aqui, era uma canaleta mais ou menos desse tamanho de aço inox, que tinha o tubo luz aqui, o tubo luz aqui, no meio a fibra nua, fulminada. Então você vinha, prendia o tubo aqui, mordia com um alicate a lateral do tubo aqui, mordia aqui, prendia no tubo e enchia com silicone no meio. Tá? Ficava uma canaleta desse tamanho mais ou menos, dava uns 20 centímetros, colocava na caixa de emenda. Tá? E a emenda, a famosa emenda na peredaça, já fabricada pela Splice. É isso aí. Agora uma curiosidade para vocês. Revista Telebrasil, fevereiro de 1988. Máquina Nacional de Filosofia, propaganda, dizendo que a Nancy tinha construído a máquina com tecnologia do CPQD. Isso em 88. Aí, em 89, já aparece uma propaganda dela no dentro da Telebrasil. Aqui não é uma reportagem falando do CPQD e da Nancy. Aqui já era uma propaganda da Nancy falando da ML. E aqui está ela, tá? Uma caixinha pequena, quadradinha, mais ou menos. Como eu falei, ela visual, você vinha, encaixa aqui, encaixa os botões. É isso aí. Ah, só uma última coisa agora. O que aconteceu com a DC X-Tal? Como eu falei, né? A DC X-Tal recebeu tecnologia, tá? Daí, em outubro de 2000, a Fabercor, que é uma empresa americana, comprou a DC X-Tal. A X-Tal, na época, era responsável por 34% do mercado brasileiro e pretendia ampliar a planta para 50%. E no ano passado, em 99, né, foi um ano antes, consumiu 18 milhões de quilômetros. Então a ideia dessa Fabercor, eles tinham fábrica nos Estados Unidos e tinham fábrica na Alemanha. A ideia deles era ser um dos maiores fabricantes de fibra ótica no mundo. Então eles começaram a investir, começaram a fazer, e a unidade da DC X-Tal, ela ser uma unidade, uma planta bem assim, bem especial, assim, ela tem uma importância muito grande. Só que daí, em 2000, lembra do estouro das empresas .com? Aquelas empresas de tecnologia lá,
as grandes empresas de tecnologia de informação, então o pessoal começou a crescer, começou a valorizar, teve aquela quebra, o pessoal fala, explodiu a bolha, quebrou, e começou um monte de quebra, os empresas começaram a quebrar. Então, o que acontece? Em novembro de 2003, a Fabercor entrou com um pedido de proteção, mas que é concordado lá nos Estados Unidos. Em 2004, eles foram para a falência. Então, o que aconteceu, cara? Uma empresa brasileira que dependia do dinheiro americano, tá? Eles tiveram uma redução drástica de produção em 2003 e em 2004 praticamente encerrou a operação. 2004 foi um ano praticamente morto, tá? E em 2014 foi decretada oficialmente a falência. Por isso que quando eu mostrei aquelas fotos para vocês está tudo abandonado. Então, praticamente, em 2004, ou seja, se você olhar 2004 para cá, estão 18 anos aí. 18 anos está tudo abandonado. Para quem não conhece meu canal, está aqui meu canal, entra aí, vai dar um clique lá, começa a seguir, não tem coisa nova, só tem coisa velha, que a gente fala, coisa antiga. E faz mais ou menos um bom tempo que eu não posto, quero ver se eu volto para conseguir postar alguma coisa agora, tá? Então é isso aí, gente. Obrigado aí pela paciência de vocês. Tá? Mundialmente, onde começou a fibra ótica que você Cara, aí passou em vários locais, simultaneamente. Então, basicamente, foi o Japão, você tem coisa no Japão, coisa lá no Japão é o pessoal da NEC e a Nippon Glass Co. Você tem na Inglaterra o pessoal e nos Estados Unidos o pessoal da Standard Oil, a AT&T e a Corning, né? O 66, tem um vídeo do meu canal lá de 1h40. Que eu falo sobre essa linha do tempo internacional. Mas em 1966, o Carl Rockman, o pessoal que trabalhava no Standard na Inglaterra, eles começaram a fazer uma estudo e chegaram à conclusão: se tiver fibra com 20 dB por quilômetro, as comunicações ópticas se tornam viáveis. Aí em 1970, a Corning conseguiu 20 dB por quilômetro. Que eram 3 cientistas, eu não lembro o nome deles lá. Então, no meu canal ela tem tudo isso aí. Então foi a única que começou, mas aí ficou uma dificuldade. Na sequência, a Fujikura já lançou a monobólio, então você olha, ele tem uma coisa muito comparativo, né? Então, uma briga, uma hora eu saía na frente, outra hora eu saía a outra, né? Tem curiosidade. Existiu algum tipo de patente inicialmente? Sim, tudo é patentado. O MCVD da Corning foi patenteado. Só que aquela história, a patente é um negócio meio esquisito. Se você faz uma patente muito focada, qualquer brecha você faz. Se você faz uma genérica, você pode dizer, não, eu estou fazendo uma alteração, uma modificação, uma atualização. Então, você vê que o Brasil escolheu o MCVD. O MCVD era da Corning. Então, hoje existem outras técnicas, VAD, ODD, então um monte de técnica. Obrigado. E aqui no Brasil, antes de não perguntar, quando começou o boom, só tinha BCX-Tal, certo? Daí a Pirelli já fabricava fibra. Fabricava em Santa André, daí eles mudaram para a planta de Sorocaba e começaram a produzir fibra. Só que era uma fábrica que era pouco, era muito. Aí a Furukawa pegou e falou, vamos fazer também. Então ele fez uma associação, metade Furukawa, metade Pirelli, e montaram uma fábrica em Sorocaba. E começou a existir essa fábrica no consórcio, a fábrica da Pirelli e a BCX-Tal. A BCX-Tal quebrou, acabou quebrando. Daí a Kelpens, ela foi comprada pela Draca, e a Draca fez uma unidade de fibra ótica que ficou ali em Sorocaba. A da Pirelli foi desativada, a Pirelli na fábrica foi desativada, e ficou a da Draca. Ficou a da Draca e a da Furukawa. Só que daí apareceu o seguinte, aí começou uma hora e falou, a produção não era tão grande, era pequena, então a Pirelli pegou e falou, vendeu uma parte dela, a metade que ela tinha nas duas, e ficou só a Furukawa.
Então tem essa fábrica que tem em Sorocaba, onde é só Furukawa, e em Sorocaba também tem a fábrica da Draca, que é da Prego, né? Então são os dois polos aí que fazem fibra ótica no Brasil. E a da Xistral ficou abandonada, fica a parte está tudo abandonada pelas imagens. Então, olha. É isso aí. Pra quem gosta de história e gosta de brincadeira, tá aí. É interessante. É só aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vou tirar essa produção ao vivo para vocês aí. Espero que vocês tenham entendido um pouco da história. Com certeza. Eu agradeço a participação de vocês. Um abraço para vocês.